Atenção, ouvintes de Itapetim e região. Começa agora o programa Vida na Palavra. Vida na Palavra. Com o pastor Roberto Soares, da Igreja Evangélica Verbo da Vida Itapetim. Conecte-se conosco nesse tempo e receba do melhor de Deus para a sua vida. Vamos falar de instruções que têm o poder de lhe tornar uma pessoa ainda melhor. Transmitiremos uma mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Minha vida está em Deus, nele eu vivo. Boa tarde, pessoal. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Espero que bem. E se não estava bem, pois agora vai ficar, porque a palavra de Deus será transmitida e você receberá ela e com certeza será curado, será restaurado, renovado. Então, fica aí até o final, compartilha esse link do programa Vida na Palavra. Meu nome é Fábia Salvador, faço parte do Verbo da Vida daqui de Itapetim. Sou pastoreada pelo pastor Roberto Soares e Daniele Soares, que tem, feito um grande trabalho nessa cidade e região, aqui perto, longe. E essa palavra tem sido uma bênção na vida de cada um de nós. Estamos crescendo e avançando no Senhor. E eu estou aqui com Gleide, mas ela vai dar, as suas considerações iniciais. Vou passar para ela. Gleide, fica à vontade. Graça e paz, pessoal. Antes de tudo, eu quero declarar na vida de vocês uma tarde extraordinária. E como Fábia disse, se tinha alguma coisa que não estava dando certo, a partir de agora vai precisar dar certo, porque você vai estar conectado com a palavra. E essa palavra é uma palavra que gera vida. Então, desfruta de uma tarde cheia de vida, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E nós estamos aqui com algumas pessoas conectadas. Eu sei que tem muitas outras pessoas nos sítios, cidades vizinhas, cidades longe, conectados, mas eu quero aqui mandar um alô para o pessoal do grupo. Irmã Dulce, ela está conectada, o pastor Roberto, Tiago, ele também, meu esposo, está conectado, a irmã Daça, Luciano e Luciene, Márcia, Elisa. Eita, glória a Deus. Aqui Tiago colocou algumas pessoas que estão conectadas em São Vicente, no Mucambo, Logradouro, São Paulo, Taperoá, São José, Brejinha. Pessoal aí conectado, glória a Deus. Joana Dark também está conectada, glória a Deus. Eu sei que tem muitas outras pessoas conectadas, então fica aí. Pega a sua caneta, pega o seu papel para anotar tudo, porque você talvez não precise no momento, mas em uma outra ocasião pode precisar ouvir as mesmas coisas, ouvir aquilo que você ouviu e foi abençoado. E também pode compartilhar com outras pessoas, amém? Vou fazer aqui uma oração para a gente estar iniciando, né, Gleide? Eu vou dar essa honra para a Gleide, para ela orar. Pode orar, Gleide. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa tarde tão produtiva na Tua presença, Pai. Nós declaramos, Senhor, que as pessoas que estão conectadas serão altamente abençoadas, Pai. Pedimos, doce Espírito Santo, se faz presente, abre os olhos espirituais das pessoas, Senhor, e que essa palavra, Senhor, penetre nos corações, Pai. Que as pessoas que estão ouvindo não só escutem, mas coloquem em prática e desfrutem, Senhor, de uma atmosfera nova, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. E hoje a gente vai estar falando de algo poderoso. Algumas pessoas, elas, por falta de conhecimento, elas acabam perecendo, acabam sofrendo, porque não estão conhecendo a verdadeira palavra. Aquela palavra que realmente muda vidas. E hoje a gente vai estar falando sobre cura divina. Glória a Deus. E aí você pode perguntar, alguém pode ter essa dúvida, mas é da vontade de Deus curar? Ele cura todos. E a gente vai ver lá em João capítulo 5, versículo 19. Diz assim: Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que o Pai vê, o que vê o Pai fazer, porque o que
o Pai faz, o Filho também faz. Então aqui a gente vê que Jesus, ele faz aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez. Ele viu o Pai fazer, ele vê o Pai fazer e ele fazia também. Lá em Êxodo, capítulo 23 e versículo 25, diz assim: servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Então Deus, não é Deus quem coloca as enfermidades, é Deus, ele tira. Aqui o versículo está dizendo, ele tirará do vosso meio as enfermidades. Então, doenças não vem de Deus, não é culpa de Deus se alguém está doente, mas Deus, ele quer curar, é a vontade dele curar. Jesus, por onde ele passava, ele curava também, ele fazia milagres acontecer. Então, o Senhor, ele quer curar aqueles que estão sofrendo, né? Então, todo tipo de doença, de enfermidade, de dor, você pode receber a cura, crendo em Deus, crendo que ele pode curar, porque ele é um Pai justo, ele nunca coloca doença para castigar um filho, né, Gleide? Ele não vai colocar doenças para ensinar um filho, jamais. Deus, ele corrige, ele ensina, mas por meio da sua palavra. Então, quem é o Pai? Um Pai justo que vai colocar uma enfermidade, uma doença no filho só porque ele errou e para castigar ele, para ensinar ele. Não, um Pai justo, ele jamais vai colocar doença em seu filho para castigá-lo. Não, ele vai ensinar, corrigir para que ele aprenda. Então, Deus nunca vai fazer isso, nunca vai colocar doença em ninguém para estar ensinando. Então, quando nós passamos a entender a vontade de Deus, que é curar, aí sim, a cura ela vai se manifestar por meio da fé e da unção. Deus, ele amou, né, o mundo de tal maneira, ali está falando de uma forma intensa, de uma forma profunda, né, que Deus, do amor de Deus. Então ele nos ama, ele não vai querer colocar doença jamais, mas sim tirar, né, assim, Gleide? Amém. E lá em Gênesis, né, Fábia, Gênesis 1:4 diz: Deus fez a luz e viu que era boa, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Já em Gênesis também 1:12 diz: quando as plantas e árvores e ervas foram criadas, Deus viu que isso era muito bom. E depois Deus criou o homem e a mulher, e viu que era muito bom. Então, lá no início, né, da Bíblia já diz que toda a criação de Deus é muito bom ou bom. Então, a gente já entende que a doença não foi criação de Deus, porque a criação de Deus é coisas boas. Como Fábia disse, e tem um versículo da Bíblia que diz: qual pai natural você pede um pão e ele te dá uma cobra? Ou você pede um peixe e ele lhe dá uma cobra, ou você pede um pão e ele lhe dá uma pedra? Então, se nós, pais naturais, queremos dar coisas boas aos nossos filhos, imagine Deus, que semeou na nossa vida o de mais importante que ele tinha, que era o Filho único. E semeou para que eu e você não só desfrutássemos de salvação, mas também de cura e saúde divina. Amém, glória a Deus. E como eu falei, né, Deus, ele quer curar todos, mas nem todos são curados. Eita, que negócio é esse? Deus, ele quer curar todos, mas nem todos são curados. Por quê? Alguns creem e outros não. Lá em Marcos capítulo 9, versículo 23, Marcos 9, 23 diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Então, algumas pessoas são impedidas de serem curadas porque elas não creem, né? E a gente precisa crer. A gente precisa saber que Deus é aquele que faz infinitamente mais, e que quando nós confessamos a palavra, quando nós buscamos conhecimento, saber quem Deus é, nós podemos desfrutar do melhor. Nós podemos desfrutar de uma saúde divina, né, assim, Gleide? Isso. Glória a Deus, pode falar.
E lá em Atos, né, 10:38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o que andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Lucas, nesse versículo, inspirado pelo Espírito Santo, ele chama a doença de opressão do diabo, porque uma pessoa doente, ela está oprimida, uma pessoa doente, ela não está apta para fazer a obra, né? Lá em João 10:10 diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. Então, doença é algo que vem do diabo. Por quê? Porque ela mata, destrói, porque uma pessoa doente, ela não está apta, né? Não tem força de sair para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas. Então, mais uma vez, está descrito que não é vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós andamos em saúde. Amém. Glória a Deus. Outro motivo, né, porque algumas pessoas não são curadas, é porque elas acabam não honrando a unção. Elas acabam não acreditando na unção, porque vem de alguém conhecido, vem de alguém que muitas vezes você até não dá nada por ela. E, na verdade, existe uma unção que Deus ele colocou sobre cada um de nós, e existem dons específicos. E essa unção a gente precisa honrar. Eu lembro que uma vez na pandemia, a gente sabe, né, quais eram os sintomas de Covid, e era bem ruim, era muito ruim. E chegou um dia que eu estava muito mal, eu estava ali cheia de dores, muitas dores, febre, e ainda faltou um pouquinho ar. E assim, estava muito ruim, péssimo. Quem teve esses sintomas ou quem passou pelo Covid sabe o quanto é ruim. E aí eu não tinha feito o teste. E de repente, essa foi numa semana onde o meu pastor e Daniele, a sua esposa, foram fazer uma viagem para Campina Grande, para uma conferência lá. E aí, uma irmã que gosta de honrar a vida deles, decidiu fazer um lanche, para quando eles chegarem, ter ali uma mesa posta com um lanche para eles desfrutarem. E aí, ela chamou quem? Chamou a mim para participar dessa missão de honra. E aí eu fui junto com ela, mesmo sentindo dores, mesmo estando bem mal, mas antes de sair de casa eu falei, eu creio que a unção que está lá naquela casa vai me curar. A unção, eu estava honrando a unção. E aí eu digo, a unção que está lá vai me curar. E aí eu fui, ajeitei lá o banquete, organizei tudo, mas a irmã, e nada da cura. Nada de passar os sintomas. Eu digo, meu Deus. Mas fiquei ali onde entra a perseverança, né? A gente tem que perseverar e continuar firme na palavra. E eu digo, não, eu vou ser curado. E fui-me embora. E as dores, sintomas ainda continuaram muito ruim. Eu estava já desfalecendo, eu estava já parando de tanta dor que eu estava. E queria só me deitar. Mas aí chegou o pastor e sua esposa, Daniele, foram desfrutar do banquete e glória a Deus que eles nos convidaram para participar também. E aí, quando eu cheguei lá, eu disse, eu não fui curada naquela hora, mas agora a unção chegou, porque eles chegaram e a unção está aqui e eu creio que eu vou receber a minha cura. Queridos, para honra e glória do Senhor, eu saí de lá sem dor nenhuma. Agora, se eu tivesse ido fazer o teste, com certeza teria dado positivo. E aí, eu não tinha feito, mas recebi a minha cura, não senti mais nada a partir dali, glória a Deus, porque eu honrei a unção. Então, muitos acabam honrando a unção e recebem a cura. Outros não recebem a cura porque não estão honrando a unção que está na vida daquele homem ou mulher de Deus. Que independente de quem seja, a gente precisa honrar aquilo que Deus depositou, o poder que Deus depositou em cada um dos seus filhos, em cada um dos seus servos, para estar fazendo a obra. Amém? Amém, né? E como Fábia falou, a gente precisa manter essa atitude de fé. A gente precisa confessar fé. E não desistir, continuar firme nas promessas de Deus, sem ceder.
nem um pouco. E crendo que a nossa oração terá plena resposta. E como diz lá em Mateus 8,13, quando o centurião ele foi atrás de Jesus para uma cura do seu servo, e Jesus disse àquele centurião, ele disse, não precisa que tu vá, me dê apenas uma palavra. E Jesus disse a ele, assim como creres, assim como você creu, lhe será feito. E a Bíblia relata que aquele servo foi curado naquele mesmo instante. Então, a gente precisa manter a atitude de fé. Como Fábia disse, de dizer, se não aconteceu agora, mas vai acontecer daqui a pouco. E crendo, declarando firmemente na promessa que Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Amém. A gente sabe que existiu uma grande aliança no Antigo Testamento. E hoje a gente vive em uma nova aliança ainda mais forte. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8, diz assim, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, se naquele tempo o povo de Deus já tinha uma aliança, eram curados, recebiam bênção, andavam debaixo de bênção, ainda mais agora, numa nova aliança no ministério do Espírito. Nós carregamos e nós somos abençoados, já fomos abençoados. Então, a cura nos pertence. Mas, muitas vezes, pessoas elas acabam quebrando princípios. E aí, o resultado é o quê? Muitas vezes, doenças. E eu lembro que o meu pai, ele faleceu, né? Câncer no pâncreas. E os médicos orientaram ele a parar de fumar. Mas ele acabou não ouvindo não seguindo aquela orientação dos médicos. E ele continuou fumando. E aí chegou alguns anos depois, que muitas pessoas acham que porque tá fumando, tá bebendo, tá fazendo algumas coisas, comendo algum certo tipo de alimento, bebendo refrigerante, acha que porque tá fazendo aquilo ali e tá tudo bem, acha que vai continuar bem e pronto. Mas um dia chega o resultado. E esse resultado não é tão bom, porque no final da vida do meu pai, nos últimos meses, ele passou um sofrimento muito grande. Eram muitas dores que ele sentia, eram muitas viagens que ele fazia que ele não queria, era desconfortável. E ele sofreu muito. Mas por quê? Ele não seguiu a orientação dos médicos para parar de fumar. Então a gente precisa seguir orientações. Além dos médicos, também orientações da palavra, os princípios da palavra. E quando a gente quebra, infelizmente, um dia a conta chega. E quando ela chega, muitas vezes a gente tem que pagar, as pessoas pagam até com a própria vida, né? E aí a gente tem que ter bastante cuidado. E pegar a palavra como um manual de vida e praticar ela. Não fugir dela. Né, Gleide? É verdade, Fábia. E para você que está me ouvindo, eu quero te dizer algo. Você só pede a Deus aquilo que você não sabe a vontade dele. Então, muitas pessoas estão dizendo, mas é vontade de Deus me curar? E eu quero te dar 2 versículos para que você possa notar. E sempre que você tiver com alguma enfermidade, você possa ler em voz audível, para que chegue ao seu coração o quanto é vontade de Deus que nós andemos em saúde. E o primeiro é lá em Êxodo 15, 26, que diz, Deus é o Senhor que nos sara. E o outro é lá em 3 João 1, 2, Deus deseja para nós saúde e prosperidade. Então, sempre que tiver alguma enfermidade sobre você, vá lá, abre a Bíblia e lê, até que isso se torne enraizado em você, que é vontade de Deus te curar de toda e qualquer enfermidade. Lá em Hebreus 13, 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, o mesmo Jesus que curava lá há muitos anos atrás, ele é o mesmo. E ele pode curar desde uma dor de cabeça a todas as enfermidades que tiver sobre você. Não limite o agir do Todo-Poderoso. Muitas das vezes Deus quer fazer, mas a gente deixa a nossa incredulidade levar
aquilo que a gente precisa crer, declarar e se firmar na verdade. Mas a gente deixa com que a dúvida, a incredulidade, tire de nós um milagre que às vezes está tão perto. Desse jeito. A gente sabe que a fé, ela não nega as evidências, né, assim, mas ela faz manifestar o que ainda não viu. Em 2 Coríntios 5, 7, não notei, mas vamos procurar aqui. Glória a Deus, só um minutinho. 2 Coríntios 5, 7. Diz assim: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Vou repetir: andamos por fé e não pelo que vemos. A fé, ela não nega as evidências, mas faz manifestar o que ainda não vimos, o que ainda não viu. Então, alguém pode estar sentindo alguns sintomas, pode estar com alguma doença, né? Ali sofrendo com alguma enfermidade, mas ela acaba que olhando para esses sintomas, olhando para essa enfermidade, esquece do que a palavra diz. Não andamos por fé, mas não, porque andamos por fé e não pelo que vemos, não pelo que sentimos. O que estamos sentindo, nós não vamos negar, mas nós vamos pegar a palavra e dizer eu sou curado, eu sou sarado. E lá em Marcos, capítulo 11, versículo 24, é um grande versículo onde a gente pode agarrar e ler. Olha só, diz assim, Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Olha só, está passando por alguma enfermidade? Está passando por alguma dificuldade? Alguma dor? Pega esse versículo, ainda. Se eu orar, se eu pedir, eu vou crer que eu recebi, e assim vai acontecer. Essa é a palavra de Deus. Isso é fé. É orar e ali crer que recebeu a cura. Mesmo diante de alguns sintomas, mesmo diante de algumas dificuldades. Mas eu creio. Eu creio, por isso eu falo. Eu sou curada, eu sou sarada. Mas os sintomas continuam. Persevera. Agora você separa um tempo para só agradecer a Deus. Porque fé é isso. É mesmo diante de sintomas, eu e você dizer assim: Pai, muito obrigada, porque eu já sou curada. Eu recebi a minha cura. Obrigada, Pai, porque eu sou curada da planta dos pés ao alto da cabeça. Sou curada e sarada porque Jesus levou a todas as enfermidades. E eu não aceito isso no meu corpo. E assim perseverar, assim perseverar. Chegou outro dia, está com sintomas, espera ainda, vou para a palavra. Eu creio. A gente tem que ter fé e tem que confessar. Precisamos agir. A fé, ela tem uma ação. Então, precisamos agir em cima disso e combater. A palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu digo assim: resistir à doença e ela fugirá de vós. Então, é preciso resistir a essa doença, declarar a palavra, agarrar a palavra, e aí a cura se manifestará. Amém? Amém. E o nosso tempo é muito rápido, né? Mas eu notei aqui pontos. Como andar em saúde divina? E no primeiro ponto diz: aceite Jesus como seu Salvador. O segundo, empreste o seu corpo e diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, faça do meu corpo o teu templo. Terceiro ponto, seja cheio do Espírito Santo. Quarto, tenha o temor de Deus. Quinto, desenvolva um relacionamento de intimidade com Deus. Sexto, dê a palavra de Deus prioridade em sua vida. Sétimo, guarde o seu coração. Oitavo, siga as leis naturais de saúde. E nono, procure definir o corpo de Cristo. Então, pontos fundamentais para que você possa andar em saúde divina. E um versículo muito que fala sobre cura é Isaías 53, 4, que diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então ele já fez a parte dele.
Agora é a nossa vez de fazer a nossa parte. Amém. Tem um livro que eu trouxe aqui, chamado Receba a Sua Cura, do apóstolo Buddy White, o fundador desse ministério, que nós fazemos parte, Ministério Verbo da Vida. E ele diz assim nesse livro: as pessoas precisam saber que a cura, assim como todas as bênçãos de Deus, não chegará para elas se estiverem magoadas com outras pessoas, envolvidas em brigas e discussões e comportamentos semelhantes. Do mesmo modo que Deus o perdoou, você precisa perdoar as outras pessoas. Sua fé só funciona com o amor. Portanto, ande em amor com as pessoas. Se precisar perdoar alguém, perdoe. Então, a gente sabe que a fé, ela opera pelo amor. Então, se nós estamos exercendo esse amor, nós não podemos guardar mágoas, nós não podemos guardar rancor, para que isso não seja uma causa de doença, de sofrimento, porque é comprovado que tem a falta de perdão, ela implica muito na questão da doença chamada câncer. Então nós sabemos que é uma doença severa, é uma doença que traz muito sofrimento, mas essa causa da falta de perdão, da mágoa, é muito delicado, porque a gente precisa pegar a palavra, mesmo ali doendo na alma, e perdoar a quem nos fez mal, a quem um dia nos decepcionou, que fez algo que literalmente ali foi chocante para nós. Mas é necessário, se Deus ele nos perdoou, nós também precisamos perdoar as pessoas. E saber que ali você está livre. Algumas pessoas dizem que não perdoar é como se a gente tomasse um veneno achando que o outro vai morrer. Mas, na verdade, a gente tem que perdoar para ficar livre, para ficar liberto e as bênçãos do Senhor não ser travadas na nossa vida. E também não impedir de recebermos a cura. Isso é um impedimento muito grande que nós podemos estar colocando na nossa frente e aí não recebemos a cura e andamos doentes, sofrendo. Mas, às vezes, é só uma coisinha de nada que a gente precisa resolver, mas nos negamos, muitas vezes por orgulho. Mas esse orgulho nós temos que passar por cima e colocar humildade para que coisas venham a acontecer na nossa vida. As manifestações das bênçãos de Deus aconteça na nossa vida, em nome de Jesus. Cleide? E Fábia falando, né? O interruptor para cura é fé. Então, a fé é um interruptor. Você vai lá e liga. Como é que eu ligo, Gleide? Falando, confessando. Muitas das vezes o diabo tem oprimido tanto as pessoas que elas não conseguem mover nem a boca para falar. Então, não deixe que isso aconteça na sua vida. Se a sua fé não está movendo, nem sua boca não vai mover mais nada. Então, fale mesmo fé. E quando vier, como Fábio disse, a gente não vai negar os sintomas. Está lá, você diga, diabo, eu creio, ponto final. Ele é o meu Jofá Rafá, aquele que me cura. E começa a falar, porque a Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu resisto, Gleide? Com a palavra. Você diz, está escrito, diabo, ponto final. Eu vou ser curada, eu creio. E não deixa que a incredulidade fique. Porque se a incredulidade ficar, ela vai levar tudo aquilo que você vem gerando. Mas se você disser, não, eu creio, e as palavras que você for liberar, vai liberando fé, ao ponto que você vai receber aquilo que você está plantando. Palavras são sementes. E há um tempo para que elas, quando a gente joga, elas estão sendo jogadas no solo. Mas há um tempo para que ela cresça, há um tempo para que ela floresça. E, de repente, vai acontecer um milagre extraordinário na sua vida. Esteja pronto para os milagres do Senhor, quando você está agindo em fé. E aproveitando esse tempo, né, eu quero falar de 3 livros poderosos para você que está aí
me ouvindo, esse que Fábia indicou, Recebendo a Sua Cura, é um livro onde você vai entender que na mesma cruz que foi levado os seus pecados, também foi levado todas as suas doenças e que você é curado. E outro livro poderoso é Curso de Estudo da Cura Bíblica, que ensina o que Deus conquistou para você. Muitas das vezes você não está desfrutando porque você não sabe o que já é seu. E o outro é Curando Enfermos. Esse livro é um livro poderoso, onde nele você vai entender a vontade do Senhor a respeito da cura divina e que é vontade dele que todos estejam andando em saúde e que também sejam curados. Amém. Nós estamos chegando no final, mas eu quero te dizer que o Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã. Se Ele curou no Antigo Testamento, Ele cura agora também. Não é Ele que coloca doenças, mas é Ele que tira as doenças. Ele parou o sol, Ele abriu o mar, Ele fez multiplicar coisas. E por que não nos curar? Ele é um Deus, um Pai bom e justo. Ele é fiel em todo tempo. E se você não quer continuar passando por essa dificuldade de doenças, creia que você já recebeu a sua cura. Pega essas palavras que você ouviu. Pega Marcos 11, 24. Se você fez a oração, creia que recebeu. A fé é isso. É crer que recebeu, mesmo diante de sintomas. Então, nós precisamos carregar isso, pegar a palavra e nos firmar nela. Então, nós estamos chegando ao final com mais um programa. Só quero avisar aqui que na quinta-feira nós teremos um culto extraordinário às 19h20. Nós também temos no domingo às 19 horas culto da família. Então chama a tua família, chama as pessoas, vizinhos, e vai desfrutar do melhor de Deus, porque Deus ele tem coisas grandes para fazer na sua vida, mas Ele também precisa de um passo seu, de uma renúncia sua, de sair da sua casa, do seu conforto, para ir à igreja e ouvir a palavra dEle e partilhar da unção coletiva que nós temos. Então, um grande abraço para todos que estão nos ouvindo, que você seja abençoado, tome posse da sua cura, porque Deus ele é bom em todo tempo. Fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. No escuro